Faço rima na de 7, na de 6 faz Zé Limeira. Tem quem faça na de 10, na de 12 é uma pauleira. Mais de 12 é agalopado. Eu aprendi obrigado ao Neto Arraes em Pedreira. Eu digo assim, tem rima, quadra, cestilha, na de 7 agalopado, tem na de 10, na de 12 tem rima de pé quebrado. A rima só vale a pena quando resolve o problema ou denuncia um safado. Meu nome é Paulo Roberto Gomes Leite Vieira, Paulinho Orcego, né, o nome que eu peguei, apelido carinhoso da minha mãe. E sou de Pedreiras, nasci em 1962, estudei até os 12 anos na cidade de Pedreiras. Depois meu pai, eu acho que pensando na gente entrar mais rápido na universidade, achou melhor a gente trazer a gente para São Luís. Estudei no Colégio Maristas, mas desde de novo, assim, eu acho que 8, 9 anos, eu já fazia aqueles recadinhos do amigo que pedia, Paulinho, faz um recadinho aqui para minha namorada, eu quero desejar o aniversário dela. Então eu já fazia com aquela conotação da rima, né, da quadra, eu já fazia, já tinha um... E aqui em São Luís, eu estudei no Marista, do Marista eu passei no vestibular para cursar jornalismo na Universidade Federal do Maranhão. E lá tive o prazer de conhecer várias pessoas, como Fernando Abreu, Ademar Danilo, Garrone, né, Antônio Carlos Alvim, Celso Borges, toda essa turma. E aí a gente acabou criando a Academia dos Párias, né, já que a gente não tinha pretensão nenhuma de chegar na Academia Maranhense de Letras, a gente acabou fazendo a nossa própria academia. Mas como eu já tinha aquela admiração pela literatura de cordel, muito comum nas feiras de pedreiros, violeiros, cantadores, era muito farto lá em Pedreiras, na minha cidade, e eu assistia muito aquilo. Meu pai também era um grande admirador da literatura de cordel. Ele comprava os cordéis e lá em casa à noite ele lia pra gente e tal, e eu tomei gosto por isso. E comecei a escrever as políticas de Pedreiras quando eu ia passar férias, quando eu via alguma coisa irregular na política, eu fazia um cordel metendo a ripa na galera, aprendi a técnica com o Neto Arraes. E aqui em São Luís, o Nonato Pudim foi outro mestre meu que me deu a conotação de fazer, ó, Paulinho, existe a cestilha, tem a septilha. Então, pô, Nonato, e como é isso? Ó, eu vou te ensinar como é. A primeira é livre, a primeira linha da estrofe. A segunda, que é a que define a pancada da rima, então a segunda que decide, então a segunda vai rimar com a quarta, e a quarta rima com a sexta, isso é a cestilha, é a segunda, quarta e sexta. Mas tem a segunda, quarta e sétima, e tu rima a quinta com a sexta, que chamam de septilhas, é uma linha a mais. E eu digo, rapaz, eu vou aprender pela essa mais difícil, né? Tanto é que eu digo assim, para começar uma estrofe, a técnica é fundamental. Tu escreve a terceira linha para fechar a quadra normal. Rima a quinta com a sexta e o cordel então desleixa. Escolha um tema legal. Então aí eu já ensino como é que se faz a rima de 7, né? O meu primeiro cordel foi quando eu fui passar umas férias em Pedreiras. E lá no padroeiro de Pedreiras, São Benedito. E estava tendo o festejo de Nossa Senhora das Graças, na época das férias. Então o padre, muito inteligente, o padre Jacinto Brito, ele criou a padroeira do bairro do Engenho, chamado Nossa Senhora das Graças. E eu fui, assim, vinha do ônibus, a gente, época de adolescente, todo mundo tomando umas canas, e a gente já chegou, viu aquela novidade na cidade, eu parei, digo, aqui que é o lugar, vamos logo tomar um aqui nesse festejo. E, infelizmente, o responsável pela barraca vinha leiloando um galeto, uma galinha assada, e eu pedi uma cerveja, ele achou que eu estava atrapalhando ele e mandou me retirar da barraca. E eu saí da barraca e meu pai me olhou saindo e disse, que foi? Eu digo, rapaz, o cara disse que não tem condição de vender cerveja para mim. Eu fui para um bar e o papai disse, tem resposta, né? Aí eu disse, tem, que o papai era um grande incentivador, disse, já que tu me disse que lá no jornalismo tu está fazendo, tem um direito de resposta, então tu foi agredido, o cara no microfone mandou tu te retirar da barraca e tudo, disse que você não tinha dinheiro, então eu acho que ele merece uma resposta. E eu fui para um barzinho de frente e comecei a escrever, já sabendo a técnica aprendida por Nonato Pudim, que hoje está desaparecido, há muito tempo aliás está desaparecido.
E eu digo, vou na de 7, eu vou fazer uma rima para esse camarada na de 7. E eu me lembro do Manuel, esse cara que me botou para fora da barraca, que ele era um professor, atualmente ele estava sendo professor de técnicas comerciais do Colégio Bandeirante, que era um dos melhores colégios da cidade, quer dizer. E na minha infância ele era padeiro. Então eu já saí dessa premissa, de pô, o cara é padeiro, então ele subiu na vida, hoje ele é professor, está me expulsando, ele teve alguma coisa de construção, e comecei a investigar. Estudante de jornalismo, doido, perguntando, vem, mas quem é esse, não é o Manuel Jesus? É o Manuel Jesus, Paulinho. Eu digo, pô, ele é agressivo contigo, eu digo, mas vai ter a resposta dele. E comecei a fazer perguntas sobre a vida dele, e fiz um verso chamado Padeiro Professor, que eu digo que errar é humano, né? Todo mundo pode errar. Eu disse para ele, mas eu pensei que ia ser só pelo aquele desabafo, mas meu pai mandou reproduzir o cordel para mostrar para a cidade que ele tinha um filho poeta, né? E eu fiz assim para ele, padeiro professor, errar é humano. Ó Manuel, como eu supus, tu sendo Manuel, tu és de Jesus, pois Deus tolera o ignorante. São Pedro ganhou por ser pescador, mas no teu caso é difícil, és professor, e logo do Colégio Bandeirantes. Garçom estúpido, hoje te vejo aproveitando-se do festejo para expor a imagem boçal. No magistério, tu gera desgraças e para Nossa Senhora das Graças, entre irmãos provocas o mal. Eu não entendo o Colégio Bandeirantes, já tendo um certo know-how, ter no seu quadro um ignorante dando técnica comercial. Eu, como primeiro exemplo, te conheci perto de um templo impróprio, ateu e a casmurro, e constatei com a certeza agre que nem a santa opera o milagre de tornar gênio quem já nasceu burro. E depois eu fui tomar gosto. Aqui em São Luís eu tive um grande amigo chamado Couto, José Couto, e ele começou a me dar umas injeções de ânimo. Ele disse, pô, Paulinho, larga desses temas de falar mal do político, de Pedreiras e tal. Queria temas interessantes, pô, tem tanto tema que a literatura de cordel pode correr. E eu fui pensando na ideia do Couto e eu digo, pô, vou fazer. Aí eu fiz SOS Meio Ambiente, já preocupado com o meio ambiente. Eu digo, a minha colaboração na literatura de cordel vai ser para somar. Pensei também na época, conversando com o Couto, ele disse, ó, um tema bom, porra, é o Gol Contra do Crack. Eu criei o nome Gol Contra do Crack, falar dessa droga, uma forma de prevenção, de prevenir o jovem, para não entrar direto nessa onda que não tem volta, né? Só leva à morte. Então eu fiz esse cordel com o Gol Contra do Crack, muito usado, eu uso hoje ele nas escolas, vou nas escolas da rede pública, convidado para Colégio Batista, esses colégios de particulares aí, tudo, eu levo a minha literatura de cordel, nas escolas públicas, na rede leitora de ensino, vou nas bibliotecas comunitárias, né, eles me convidam. Então eu acho que é uma forma da gente somar, através da ferramenta da literatura de cordel, para dar um recado positivo, né, ser útil, né, nessa sociedade que a gente mora, ser útil, pô, fazer alguma coisa, né, eu fazer uma crítica. Então eu pensei na eleição, os políticos só prometer, não cumprem, só enganar o eleitorado e tudo. Aí eu pensei nessa, de fazer uma crítica, né, dizer como ganhar as eleições, como eu aprendi que eles fazem. Então eu digo isso, né, prepare uma boa turma, boca de urna é importante, usar tática corpo a corpo, um locutor bem falante e nos debates é prometer, nem que não venha fazer aquilo que disse antes. Então eu uso minha rima com uma ideia de levar alguma coisa para a negada pensar, né? Um dia desse eu estava pensando assim nos cordéis, né? Vários, muitos, né? E publicado eu só tenho o Gol Contra do Crack, como ganhar as eleições, o Desertor da Poesia, que eu não fiquei calado quando eu fiz esse cordel, que foi para o Jeremias da Silva Girô, que foi morto pela Polícia Militar do Maranhão. Na época eu achei que não devia ficar calado. Então eu digo, pô, vou fazer um cordel, era a voz da gente, do poeta, dizendo que não gostou da atitude, né, da polícia matar o cara, pô, poeta, que eu aprendi muita coisa com o Girô, né? Uma questão também de racismo, né? Justamente, ainda teve essa coisa. Então eu fiz o Desertor da Poesia, que eu vou até imprimi-lo novamente, né? Porque foi um cordel, eu achei na época
válido, e até hoje ele pode ser usado por o racismo que acontece, né? E Paulinho, e com relação aí a essa questão da origem do cordel, tem uma influência da literatura medieval, né? Medieval, diz que vem dos países ibéricos, né? E Portugal, na Espanha. Ali na história da literatura tem uma escola literária da era medieval, na verdade a primeira escola literária da era medieval, que foi o trovadorismo, que era a figura lá do trovador. Tinha na literatura tinha um estilo de cantiga medieval, que era a cantiga satírica. Uhum. Era justamente essa questão de satirizar os tipos, as figuras da época. Principalmente o do poder, né? Que a turma tinha uma arma, né? Exato. Então, tem essa influência na literatura medieval. Tem. E isso daí ainda se mantém muito no Nordeste, essa característica desse medievalismo. É o cantador, né? O de viola. Exatamente. Né? Aí O embolador. Um pouco sobre isso daí. Entendeu? Isso é porque a literatura de cordel, a gente chama assim porque eu acho que engloba tudo, mas eu vejo às vezes a literatura de cordel na composição do samba, entendeu? Um dia desse eu peguei o Gol Contra do Crack e fico batucando e eu fiz um samba, aí eu digo, as estrofes não é pro samba, eu digo, amigos, o teu conta agora é uma história sem igual, é o Gol Contra do Crack, hoje um tema nacional, a droga vem destruindo e só a gente se unindo para evitar esse mal. Quer dizer, na estrofe de 7 tu já faz uma melodia, porque o cordel, as palavras acabam, né, na procura da rima perfeita, criando a musicalidade, né? Então o trovador, né, o nordestino dos anos 30 que dizia, né? O Zé Limeira, né, que foi o cara que andou os 3 estados, Paraíba, Pernambuco e Ceará, numa mula, levando o cordel dele, as cantorias dele, por onde ele andava. E o Zé Limeira, que foi um presente na época de Raimundo Garrone, me emprestou, sabia da minha vontade de me transformar num cordelista, né? E ele me deu o livro Zé Limeira, Poeta do Absurdo. E eu via no Zé Limeira, assim, ele procurava a rima perfeita, mas ele não chutava, não sabia o que significava o que ele estava falando, né? Ele era agressivo na rima, ele procurava a perfeição da rima. Então, a Paraíba, o Nordeste em si, aqui no Maranhão a gente ainda tem um cordel porque veio da seca, veio muito nordeste, muito cearense para cá, muito pernambucano, mas o maranhense ainda em relação ao Ceará, Pernambuco e tudo, ainda é pequeno em termos de cordel, né? Sobre o teu processo de criação. Às vezes eu vou pensando num tema. Um dia desse eu estava pensando aqui no tema do idoso, por exemplo, o idoso, muito desrespeito ao idoso, né? A questão dentro do ônibus, o cara não cede o lugar para o idoso, filas de banco, filas de lojas e tal. Então eu estou estudando, eu já li o Estatuto do Idoso, que são os direitos dele, deveres e direitos. Então eu estou construindo uma literatura de cordel agora em cima porque eu estou chegando para ser o idoso, né? Então eu quero fazer alguma coisa que ajude a essa categoria, esse pessoal, né? Ou por exemplo, também tem o racismo, a questão do racismo. Então a gente tem que fazer alguma coisa desses temas, né? A gente tem que combater com um bom combate, tem que combater mesmo. E eu faço esse negócio do repente, assim, o cara diz assim, ó, eu vou provocar o poeta tal para ele vir, para a gente ficar nessa luta de briga. Aí eu tive um amigo que me prometeu um emprego para minha esposa na época e não arranjou o emprego. Então eu digo, pô, como ele é um cara que escreve e tudo, eu vou puxar, eu vou meter um cordel nele para ver se ele vem, que aí eu vou de novo e a gente vai começar a vender cordel com nossa história, né? E foi o João Melo de Souza Bem-TV, eu fiz como um celular fora de área e uma esposa desempregada, em cima do tema que ele tinha me prometido.
E geralmente meus temas são assim. A pessoa me promete uma coisa, não cumpre, aí eu vou atrás, né, com a minha literatura de cordel. A minha irmã, por exemplo, uma vez eu comprei meu primeiro carro, e ele não tinha nem ar-condicionado e nem som. Mas aí o primeiro carro, então eu fiz aquela festa, liguei para todos meus irmãos, meus parentes, ó, comprei um carro. E eu vi a resposta assim, tem ar-com? Eu digo, nem som. E uma irmã minha se prontificou de me dar o som do carro. E eu comecei a ligar para ela, digo, ei minha irmã, cadê o som que você falou que ia me dar para o carro? Eu vou fazer umas viagens e tal, eu queria ouvir uma boa música. E ela disse, Paulo, eu estou pesquisando na internet, cadê meu som, minha irmã? Desde abril fica esperando, aquele som prometido, tu deve ter esquecido, em versos vou te lembrando. Não quero som rudestar, nem som muito equilibrado. Aí eu digo, aí bem no final do cordel, que já eu dizendo que as minhas viagens sem o ar-com e agora sem o som, eu acho que eu vou ficar louco. Aí eu digo, se no Riachão não tiver, tu procura aqui na ilha, lá na feira da Coab, no João Paulo ou na Forquilha. Se tu não tiver no Calhau, compra lá no Real, um radinho com 2 pilhas. Então eu gosto de botar o humor, né? E quando o pessoal diz que a literatura de cordel é uma literatura de segunda, teve um poeta que disse que é de segunda a segunda. Né? A gente se defende com isso, mas é muito rico, a gente... Então aproveitando aí o gancho, fala um pouco aí sobre essa questão de por que Eu acho porque já é um preconceito em relação a Nordeste, né? Segunda porque ela é simples, né? Ela relata, antigamente relatava muito o lance do cangaço, né? Histórias assim de assombração, mas o cordel vem andando e hoje já ataca temas sociais, né? Por exemplo, a gente não vê uma injustiça como a morte do Geroto, já faz uma literatura de cordel. Paulinho, aí, com relação às referências, tu já falou aí sobre o Zé Limeira, o Patativa. Zé Limeira, Patativa do Açaré, que eu tive o prazer de conhecê-lo em vida. O grande nome do cordel no Brasil, assim, de todos os tempos e atualmente? É o Leandro Gomes. Atualmente? Atualmente não, atualmente eu no cordel atualmente eu acho muito bom o Braulio Bessa. Mas assim, no geral, o Leandro Gomes? O Leandro Gomes, que ele é considerado o pai, né? O pai do cordel, né? O cara que viveu de cordel, né? E tem muita gente boa, tem, por exemplo, o Catulo da Paixão Cearense fez cordel, o Ferreira Goulart fez literatura de cordel, né? Muita gente boa, cara. Eu gosto muito do César Teixeira, eu gosto, admiro o trabalho do César. Eu gosto muito do trabalho de Antônio Francisco, que é um cara do Rio Grande do Norte, de renome, cordelista de renome no Brasil. Pedro Bandeira, que é outro também bom demais, né? Outro que eu admiro. Patativa do Açaré, né? Que é outro pai d'égua também. Quando é escrito em vermelho, o poema é censurado. Quando é escrito em verde, é livre, é elogiado. O azul é a cor mansa. A rima nela descansa, mas sempre leva um recado. Um recado para aqueles que, quando estão no poder, esquecem dos compromissos e do povo não quer saber. O cordel tem sua meta, ninguém cala um poeta. Quem nunca viu, venha ver. A força do seu poema tem norte, tem direção. Se o cabo está em pé, ele é derrubado no chão. Pode até se levantar e o poeta vai estar com a rima em construção. Aí assim por diante, a gente tem que fazer a rima, entendeu? Se tu for falar de amor, estudantes vocês aí de Barreirinha, se for falar de amor, tenha a convicção. O amor, para ser perfeito, tem que vir do coração. Esse é o amor mais bonito. Nesse amor eu acredito. Arde é fogo, é paixão.